Ao longo das Escrituras percebemos uma grande quantidade de nações que praticavam a idolatria, e é preciso prudência para não cair nas astutas ciladas de Satanás, que atualmente faz da idolatria uma nova forma e um novo estilo. O objetivo desse vídeo é levar os crentes a uma reflexão ainda mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessa abominação em Jerusalém que o Senhor revelou ao profeta Ezequiel. A paz do Senhor, pessoal. Nesse vídeo irei fazer uma exposição bíblica de Ezequiel capítulo 8, do versículo 5 ao 16, e falar sobre a idolatria de Jerusalém. E se esse assunto te interessa, então já se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu estou publicando nessa playlist A Justiça Divina. Ao longo do capítulo 8 ao 11, vemos mensagens proféticas do juízo vindouro. Capítulo 8 fala das visões das abominações do templo. Capítulo 9 fala das visões da destruição de Jerusalém. Capítulo 10 fala das visões do afastamento da glória. E o capítulo 11 fala das visões dos governantes ímpios e da retirada da glória de Deus. Nesse vídeo iremos focar apenas no capítulo 8 e a visão das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões proféticas, tanto de Ezequiel quanto das demais profecias do Antigo Testamento. Ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões das coisas futuras e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fato passado, presente e futura. A visão de Ezequiel não foi física, e isso fica claro porque o profeta diz: "Me trouxe a Jerusalém em visão de Deus", no versículo 3. E depois ele retorna à Caldeia junto aos exilados. Dentro da visão profética, Deus revela 5 grandes abominações para o profeta Ezequiel. A primeira cena de pecado cultico é a imagem de ciúmes. O termo ciúme em hebraico significa zelo, ciúme ardente, ira. Muitos expositores do Antigo Testamento identificam a imagem de ciúmes sendo a imagem da deusa Ácera. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira da deusa Ácera, mas que foi destruída pelo rei Josias. Porém, muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. Mas o que é importante a gente saber é que o uso da expressão imagem de ciúmes se aplica porque a idolatria provoca ciúmes de Deus pelo seu povo. No capítulo 16, Deus se refere a Jerusalém como adúltera e prostituta por ser uma nação infiel. Queimarão as suas casas e executarão juízo contra você. À vista de muitas mulheres, acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúmes de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado, visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas. Eis que também farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem. Deus revelou a Ezequiel que ele não habitaria no templo se a idolatria e os outros pecados fossem tolerados. Da mesma maneira, Jesus declarou que se as igrejas que se comprometem com o mundo, que desprezam o ensinamento bíblico ou que toleram a imoralidade, ficarão sem a sua presença e eles não terão lugar no reino de Deus. A segunda cena de pecado cultico é o culto de zoolatria.
Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o interior que se passava na câmara do templo. O profeta Ezequiel viu pintado nas paredes no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios e viam neles mais do que símbolos e emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas de poder divino. O terceiro grande cenário de abominação de Jerusalém foi a corrupção. Ancião em hebraico significa literalmente idoso. Em grego significa o mais velho. Ambas se referem tanto às pessoas velhas como também a líderes da comunidade. O termo ainda é usado para príncipes e líderes de uma comunidade cristã. Obviamente não se trata do Sinédrio, uma vez que foi formado depois que o povo voltou do exílio babilônico, embora o modelo da estrutura dele tenha sido sugerido muito antes. Esses homens eram designados para ajudar a carregar o povo e para evitar que a idolatria se instalasse no meio do povo. Porém, falharam ao se contaminar com a idolatria. A quarta cena de pecado cultico era o ritual de Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que a deusa ficava 6 meses morta no subsolo no período de seca e 6 meses viva no período da chuva. As carpinteiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorassem. E por último, a quinta cena de pecado cultico era a adoração ao sol, a adoração à criação e à natureza em geral. O profeta Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo e virados para o oriente adorando o sol. E isto era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Quando levantarem os olhos para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles. Todos os rituais, as falsas divindades, revelam a apostasia do povo. Todo o sistema estava corrupto, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e de Jerusalém. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Aprendemos com essas 5 cenas de pecado cultico que um Deus santo não pode tolerar o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei para a plataforma ver que esse assunto é relevante. Deixe também o seu comentário com algum versículo que possa complementar essa reflexão para edificar a fé de quem vai ler. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.